Olá, nobres alunas e alunos. Estamos aqui para falar sobre porcas e parafusos. Então, aqui nós vamos entender logo como é que se convenciona os furos roscados. Se a peça for passante, o furo for passante, nós temos que podemos ter a rosca parcial, ou seja, não passa no furo todo, ou a rosca total. Como é que a gente representa? Se não tiver em corte, todos os traços aqui são tracejados, apenas a linha de centro e o diâmetro maior, o diâmetro menor com tracejado. Se, tanto, todas elas aqui, ó. Agora, se eu fizer o corte, aí eu vou ter o diâmetro interno, que é o diâmetro menor, cheia, e o diâmetro maior, que é o da rosca, né? Vai ser fina tracejada. Fina, quer dizer. Do mesmo jeito, aqui está dizendo que a rosca não passa por todo o furo, é parte do furo. Aqui está dizendo que a rosca passa em todo o furo. Aqui está dizendo que o furo não é passante e, obviamente, eu não consigo fazer a rosca em toda a sua extensão, porque o macho não vai fazer parte da rosca, fazer rosca na parte de baixo do furo. Parafusos e porcas. Eu vou fazer a união deles, posso representar tanto a porca e o parafuso, a cabeça do parafuso e a da porca na lateral, na diagonal mais distante, quanto na diagonal, no comprimento menor. Todos os dois está certo representar. União. É importante a gente observar aqui o seguinte, ó. Aqui vamos chamar de bloco, a peça principal. Eu vou abrir a rosca na peça principal, e a peça que eu vou fixar não tem rosca. O diâmetro é maior do que o parafuso. Por quê? Porque a rosca vai estar sempre no bloco. Eu venho com o parafuso e fixo a peça no bloco. Todos os casos. Não tenho como fazer. Se eu fizer rosca nos dois, eu não consigo apertar um contra o outro, porque eu vou fazer uma interferência. Eu começo a fazer uma rosca aqui, eu não tenho como apertar. Portanto, sempre a peça externa, que vai se fixar no bloco, não tem rosca, tem um diâmetro um pouco maior. Aqui tem um exemplo de prisioneiro. Prisioneiro é o quê? Eu tenho os dois lados com rosca. Daqui a pouco eu mostro uma fotozinha dela. Em que esse prisioneiro, um exemplo bem interessante, é na camisa do motor do Fusca. Eu pego uma parte dele da rosca e fixo no bloco, depois venho com a camisa, coloco no prisioneiro e depois boto a porca. Então, a camisa do Fusca é fixada no bloco do motor do Fusca através de 4 prisioneiros, cada camisa. Então, aqui eu tenho a representação do furo não roscado, o furo com rosca. E aí, o que é que vai acontecer? Fixo o prisioneiro, depois boto a peça e venho com a porca e a arruela e aperto. Aí eu tenho como fixar a peça com o prisioneiro. Parafuso de cabeça sextavada. Sextavada agora interna, como se a gente colocasse a chave Allen aqui, a cabeça do parafuso. Cabeça quadrada, então a seção transversal da cabeça é quadrada. A gente tem nos castelos do torno mecânico, a gente tem esse parafuso aqui. Triangular também já vi no castelo de torno mecânico. Cabeça arredondada, esse daqui é para dar acabamento, né? Cabeça escariada, a gente, quando quer fazer com que o parafuso não fique aparente, fique rente com a superfície, faz um escariamento no furo, e aí o parafuso vai assentar e fica rente com a peça. Temos também parafuso retangular. Isso daqui nas máquinas ferramentas é bem interessante, é bem utilizado na fixação de moça, porque ele entra fácil no raso, depois vira e fixa a moça. Cilíndrica, a cabeça é cilíndrica, cabeça redonda, cabeça abaulada,
porque a parte cilíndrica, aqui é a baulada e aqui a escariação. Por quê? Porque eu tenho esse ângulo, que é o ângulo similar, se não me engano, de 60 graus da broca de centro, também tem essa inclinação. E aí, quando eu faço a escariação na peça, essa cabeça vai sumir da superfície. Posso ter a cabeça escariada e abaulada, escariada de um lado e abaulada do outro. E fenda interna, não é passante a fenda, ó, é fenda interna. Algumas máquinas delicadas a gente usa isso. E está aqui o prisioneiro que eu falei a vocês. Ó, os dois lados são roscados, um pouco menor e o outro maior. Fixo o menor no bloco e aí eu coloco a peça e passo a porca. E aí a peça fica fixa. Temos os parafusos sem cabeças de fenda e sextavado interno. E tem os autotarrachantes, muito utilizados na parte de madeiraria, de marcenaria, né? São para madeiras. Todos esses aqui, o cara faz um furozinho um pouco menor do que ele, e ele mesmo já abre a rosca na madeira. As porcas, do mesmo jeito, sextavada, quadrada, seção quadrada, triangular, de castelo. Isso daqui a gente bota uma presilhazinha, cega ou de calota. Isso daqui vocês encontram no sanitário. O piso do sanitário, de lado do sanitário, observe que tem uma cabecinha dessa aqui, que é muito utilizada. Borboleta, todo mundo já teve acesso. Aqui nós temos como representar, fazer um desenho de um parafuso e de uma porca. O critério é o quê? Ó? Eu tenho o raio, que vai ser igual a quem? A 1,5 do diâmetro do parafuso. Então, tudo está amarrado no diâmetro. Do diâmetro, eu vou encontrar o raio, que é 1,5, e essa dimensão maior aqui, que é 2 vezes o diâmetro. Então, o raio, esse arco aqui, ó, é um raio, que é 1,5 do diâmetro. O raio aqui aparece aqui. Então, tudo depende do diâmetro. E aqui a gente tem, por exemplo, se eu tenho uma rosca métrica, perfil triangular ISO NB97, o diâmetro de 10 milímetros, está dizendo que o diâmetro interno é 8,16, o passo 1,5. Então, a rosca de 10 milímetros, eu vou ter um diâmetro interno de 8,16 e o passo de 1,5. Consequentemente, o raio vai ser 1,5 do diâmetro. Então, vai ser um raio de 15. Tá certo? E aí, por diante, vocês vão fazendo esses cálculos. Quer dizer, essa tabela vocês consultam e depois, com de posse dessa tabela, vocês vão poder fazer o desenho. Parafuso de cabeça de fenda. Aí tem aqui tudinho, ó. Escariado chato, cabeça redonda, cilíndrica bauleada, como a gente já disse, escariado, bauleado. Então, cada um deles está dizendo o que é em relação ao diâmetro. Na hora que eu tenho o diâmetro, eu tenho como saber essas dimensões da fenda, a profundidade, a largura, o diâmetro da cabeça do parafuso, o ângulo, e assim por diante. Parafuso sextavado interno. A gente já mostrou, né? Está aqui, ó. A gente vai com aquela chave Allen, tem o diâmetro aqui, as dimensões C, BD e tal. Então, tudo isso é a norma. De acordo com o diâmetro do parafuso, ele está dizendo quais são as dimensões A, B, C e D. Está aqui, ó. A, B, C e D. Só é pesquisar a tabela. Porca borboleta também está aqui. De acordo com o diâmetro do parafuso, eu vou saber quais são as dimensões da minha porca borboleta. Tá ok? Também vai ter aqui um exercício, uma atividade, que eu também vou produzir um videozinho para mostrar como a gente trabalha fazendo alguns desenhos representando porca e borboleta. Até breve.